Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha de volta, muita informação, destaques, bastidores, situação de Yuri Alberto. Vamos levar até vocês informações sobre a renovação de Thales Magno, que segue caminhando. Corinthians terá que pagar pela renovação? Vamos contar tudo e mais um pouco para vocês. E o Yuri Alberto voltou a treinar? Está sentindo dores? Preocupa? Conto já já. Antes, não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber. Pessoal, segue caminhando aí as conversas para a renovação contratual do atacante Thales Magno com o Corinthians. Entretanto, o Corinthians queria uma renovação automática, mas, ao que tudo indica, terá de desembolsar quase 5 milhões de reais para que possa permanecer com o jogador. O Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, já falou que os detalhes burocráticos separam, o anúncio oficial da renovação ou da extensão de vínculo do atacante com o Corinthians. Para isso, entretanto, segundo o portal Trivela, o Corinthians terá de abrir o bolso. As negociações com o New York City dos Estados Unidos, que pareciam simples, acabaram se arrastando, até o momento não foi concretizada. O Corinthians terá de pagar cerca de $800 mil, 4 milhões e 900 mil reais, para ter o atacante por mais 6 meses. E o Corinthians se vê numa situação difícil, Timão recorrerá ao parcelamento para conseguir a manutenção de Thales Magno, pois dentro do Corinthians a informação é de que o time não tem fluxo de caixa para bancar esse valor à vista. E mais, o Corinthians cogitava a extensão por mais um ano, ao que tudo indica será até o fim da temporada. A quantidade de parcelas e os prazos para que os pagamentos aconteçam é um dos pormenores, é um daqueles detalhes burocráticos que estariam arrastando a renovação desde o ano passado. Outra questão que está em fase final de discussão seria o período aí do novo empréstimo. O Corinthians quer que o jogador fique por mais um ano, porém o clube norte-americano bate o pé que o Corinthians tem esse valor a pagar, mas apenas até o fim da temporada. De todas as maneiras, dentro do Corinthians, há um entendimento que, mesmo pagando 5 milhões de reais, é um valor bem menor do que 13 milhões e meio de euros, cerca de 77 milhões de reais para adquirir o jogador em definitivo. A diretoria também entende que Thales Magno seria um ótimo custo-benefício, pois dificilmente um atleta no mercado com as mesmas características e poder aí de fazer gols estaria livre por um valor desse, que é considerado pequeno a nível de futebol. Estou falando de empréstimo. Quanto à comissão técnica, mesmo considerando a utilidade do jogador, tem preferências por outras opções. Por exemplo, Ángel Romero. Inclusive, é algo que vem incomodando muito as pessoas que compõem o staff de Thales Magno. Por isso, dentro do Corinthians, há também uma outra corrente, que quando se fala em valor fixado aí pelo New York City, valor aí de compra é considerado alto pelo Corinthians, pois trata-se de um reserva, ainda que com utilização constante e bom rendimento quando entra em campo. Ou seja, dentro do Corinthians, da alta cúpula, há uma divergência, Uns acham que o Thales Magno é um custo-benefício excelente, mesmo pagando 5 milhões de reais pela extensão contratual. Outros, ou entendendo que trata-se de um reserva, é um valor muito alto para pagar pela manutenção do jogador até o final desta temporada. É assim, pessoal, quando o New York City cedeu Thales Magno ao Corinthians, já falei isso para vocês, repito, eles tinham em mente que, pelo Corinthians se tratar de um grande clube, uma vitrine para o futebol mundial, rapidamente ele estaria atuando, seria titular, jogaria a maior quantidade de partidas possíveis, voltaria ao radar de clubes europeus e o time norte-americano poderia, sim, negociá-lo em definitivo com outra equipe e recuperar o valor do investimento inicial para tirá-lo do Vasco da Gama. Agora a situação mudou, Thales Magno é reserva, por isso também a relutância do New York City em estender a situação contratual do jogador empréstimo por mais uma temporada ou 6 meses que seja. Bom, dentro do Corinthians também o entendimento que, como a equipe disputa 3 competições, necessita obrigatoriamente rodar o elenco e com isso, Thales Magno teria mais oportunidades para atuar.
Na temporada, Thales Magno marcou 5 gols e deu uma assistência nos 10 primeiros jogos do Corinthians no ano. Entretanto, foi preterido por Ramon Dias e hoje é reserva. Foi assim uma queda brusca, né? O atacante foi titular em 45% dos 11 primeiros jogos e nos 10 últimos jogos ele entrou como titular em apenas 10%. Ou seja, no último recorte, Thales sequer entrou em 2 oportunidades, né, a semifinal do Paulista contra o Santos e o jogo de volta contra o Palmeiras, entrando no decorrer da partida. A gente tentou buscar informações sobre se o atacante estava aí com algum problema físico, mas foi realmente por opção técnica. E mais, vai parar. Rodrigo Garro é entregue ao departamento médico e não tem data para retorno. Pessoal, o Rodrigo Garro vive um drama fora de campo, né? Ele está aí com muitas dores e não se recuperou de uma tendinopatia no joelho direito. Problema crônico, segundo os especialistas, fazendo com que o departamento médico corra contra o tempo para que ele possa se recuperar. Entretanto, as fortes dores limitam muito e o jogador decidiu: vou parar. Ele concedeu entrevista à ESPN e disse que, abre aspas, depois do que aconteceu no treino, eu falei, vou jogar a final do jeito que for e vou parar. Tenho 27 anos e tenho uma carreira pela frente. Do jeito que meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado. Parar por um tempo, até que meu joelho fique bem, vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente. Estou muito motivado com o que a gente tem por jogar. Fecha aspas. O Rodrigo Garro admitiu, né, que precisou jogar com anestésicos, né, aplicar anestésicos para que pudesse estar em campo. Inclusive no derby contra o Palmeiras. Ele também atribui que se não tivesse, né, tomado anestésico, né, recebido, né, uma injeção de anestésico, não conseguiria estar em campo. Abre aspas. Coloquei anestesia para jogar. Na verdade, senão, não conseguia jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer. Senti muita dor. E ter que exportar. Durante o jogo, só pensava em correr e jogar. Em curtir o jogo, uma final, o derby, é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for. Fecha aspas. O Rodrigo Garro vinha tratando, ficou de fora e foi preservado em vários jogos. Na semana da partida e contra o Palmeiras, ele atuou, foi a campo, né, treinando normalmente, mas levou um susto quando, durante um treinamento de véspera, novamente voltou a sentir dores insuportáveis. Abre aspas. A verdade é que estava me sentindo bem durante a semana. Foi a primeira vez que consegui completar uma semana de trabalho e numa jogada senti como nunca antes. Falei, cara, tem que sair. Não consigo ficar de pé. Eu não sabia como, mas teria que jogar no outro dia. Saí e fiquei chateado, triste. Cheguei ao DM e pensava em como fazer para poder jogar. Poderia fazer um tratamento bom e, como todo mundo sabe, eu não estou 100%. Comecei a colocar gelo, fiz com as pessoas do DM um tratamento para desinflamar o joelho. Quando fui dormir, pensei, amanhã eu vou jogar do jeito que for. Se eu conseguir andar, vou jogar. Acordei, desci a escada do hotel e senti muita dor, mas consegui descer a escada. Então falei, Emiliano, hoje eu estou bem, não me tire. Graças a Deus deu certo. Sei que não é uma coisa normal jogar com uma dor de joelho desse jeito. Acho que se fosse outro jogo eu não jogaria. Poderia atrapalhar também os meus companheiros. Antes do jogo eu sabia que não sentia a dor. Não era o momento de sair. E graças a Deus deu certo. Fecha aspas. Realmente, né, a gente tem que aplaudir a atitude do jogador. Colocou em risco, de repente, né, a sequência até da sua carreira, por ser uma lesão crônica e pelo risco de agravá-la, né, e agora está entregue ao departamento médico. Portanto, aí o Rodrigo Garro deu a resposta final. Ele vai ficar no departamento médico até que o problema seja resolvido. E a situação do Yuri Alberto? A gente conta pra você. Pessoal, o Yuri vinha tratando aí de um problema no ombro, também com muitas dores, saiu durante a partida diante do Bahia, mas parece que o jogador está bem, não preocupa para a estreia do Corinthians pela Sul-Americana. O auxiliar técnico Emiliano Dias tranquilizou a torcida e disse que, abre aspas, o Yuri está bem. Veio de um jogo de alta intensidade, mas está bem, são dores normais. Estava cansado, fizemos a troca para ajustar o time e o grupo entendeu mudanças. Não é fácil jogar em 2 sistemas diferentes em 90 minutos, mas está tudo sob controle, afirmou Emiliano Dias.
Bom, portanto, dentro do Corinthians, né, o entendimento que o atacante deve estar disponível para a próxima partida. E mesmo com dores, né, não seria um problema para a estreia do Corinthians na Sul-Americana. E para fechar aqui da nossa parte, e o Romário, hein? Ficou frustrado por não jogar no Corinthians? Vamos saber. O ex-atacante da seleção brasileira, Romário, afirmou que ficou frustrado aí, que um dos seus objetivos era jogar no Corinthians, mas não conseguiu. Segundo ele, sua personalidade encaixaria perfeitamente no nosso Coringão, abre aspas. Eu particularmente acho que me encaixaria em qualquer time, ainda mais em um time como o Corinthians, um time grande com muita torcida, uma torcida que está sempre abraçando e empurrando para frente. Seria do ... disse em entrevista ao jornal O Lance. Ele também comentou, né, o desejo de disputar um derby paulista. Abre aspas. Imagina jogar Corinthians e Palmeiras, daria porrada no Palmeiras, afirmou Romário. Não foi a primeira vez, né, que o Romário manifestou publicamente vontade de defender o Corinthians. Em 2021, numa entrevista ao canal Cara Tapa, né, ele já havia falado sobre o assunto, o desejo de defender o Corinthians. Em 2005, ele chegou a ser sondado pelo Timão, que estava montando uma equipe de estrelas para a disputa do Brasileiro daquele ano, entretanto, não deu certo. E o jogador multicampeão, inclusive pela seleção, teve, né, segundo ele mesmo, essa frustração de não poder ter defendido o Corinthians. Romário, que passou pelo PSV da Holanda, pelo Barcelona da Espanha, atuou também pelo Valência, pelo Al Sadd do Catar, Miami dos Estados Unidos, Adelaide da Austrália, Flamengo, Vasco da Gama, entre outras equipes. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixa aquele like bacana no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.